Quando eu fazia teatro amador, em Sorocaba, no interior de São Paulo também, tinha um grupo de teatro do SESI que fazia apresentações e depois fazia debates. Os atores, às vezes, são refratários a debates, eles não gostam muito de debater. Dizem, peça ruim, debate no fim. Peça vai mal, debate no final. Mas não era isso o projeto do SESI, proporcionava esse encontro depois, o debate entre os artistas no debate, eu tinha uns 16 anos, eu falei assim, que bacana, porque é o seguinte, eu estou aqui, ó, olha como eu cresço para cima da plateia, né? A gente cresce aqui, o palco é um pouco manipulador, meio fascista o palco, né? Porque eu estou aqui em cima, vocês estão embaixo, parece que eu sou muito maior do que eu sou, né? E aí, com maquiagem, com iluminação, com a história que existe por trás, isso fica, é um poder que a gente tem em cima do palco sobre quem está na plateia. E quando abre o debate, daí a pessoa vem, fica do seu lado, e diz, pô, esse cara, eu também acho que dá para fazer esse negócio aí. Eu acho que, não é assim? Você vê o Pelé jogando futebol no campo, você fala assim, pô, né? Mas se você vê o Pelé de perto, eu sou um pouquinho maior que o Pelé, por incrível que pareça. Eu tenho 1,74 m, o Pelé tem 1,74 m, ou uma coisa assim. Agora, você vê o cara no campo, então um jogador de futebol que vê o Pelé só no campo nunca vai conseguir ser jogador, mas se eles se encontrarem, tirar uma foto do lado, vai assim, pô, eu acho que dá para também fazer esse negócio aqui. Então, acho que esse caráter do debate, da conversa, ele esclarece muito, ele desmistifica, né? E eu tive essa sorte de ver boas peças do Teatro Popular do SESI e depois participar dos debates. Quando você está na plateia, né, a sua hora de falar, se eu abro, fica aquele silêncio, pô, vou fazer uma pergunta, sempre tem um que faz uma pergunta só para não deixar ficar o silêncio no ar, né, só para ajudar, mas no fundo é a vontade da gente aparecer, da gente comparecer também, falar nossas ideias. Mas eu estou muito surpreso e agradecido, assim, de estar aqui, de ter sido convidado. Vou deixar o filme Cafundó aí para vocês, podem copiar quantas vezes quiserem, passar quantas vezes quiserem. Não é meu mesmo, é da Paris Filmes. Mas eu comprei a minha cópia da Paris Filmes. Não, mas eu acho que o filme pode dar uma boa discussão da questão da negritude, da liderança carismática, e ele faz um triângulo interessante, porque tem o filme, no filme tem o extra, o extra do filme, tem uma entrevista com o Florestan Fernandes, e o assunto que o filme retrata foi o primeiro trabalho de campo do professor Florestan Fernandes na questão do negro, uma questão que depois ele iria desenvolver muito nos seus estudos, né? Então botei no site do filme o artigo Contribuição para estudo de um líder carismático. Depois de 50 anos eu consegui, dele escrever esse artigo, eu consegui entrevistá-lo e botei no extra do filme. Então, o extra do filme, que é a entrevista do professor, e o artigo dele lá de 1942, eu acho que dá um trabalho bacana para ser discutido em faculdade, essas coisas, em escola também de segundo grau. Mas eu queria só dizer outra coisa. A minha surpresa também, e a coisa interessante, é o fato do nosso Marcelo Cândido ser o negro, né? Isso é uma coisa rara, né? Na nossa história, embora nos Estados Unidos tenhamos o Obama como presidente da República, no Brasil a gente sabe que, não sou eu que vou falar isso aqui na sua frente, mas que é um país que tem um preconceito especial, né? Que um pouco disfarçado talvez, né? E por isso mais difícil de talvez ser identificado. Mas evidentemente também temos um preconceito forte. Eu percebi muito isso no meu filme, né? Porque eu vou só repetir
talvez, mas assim, eu fui em Sorocaba, quando eu nasci em 52, em 57 mais ou menos, 58, 59, meu avô, que tinha emigrado da Itália para o Brasil, meu avô e minha avó, meu avô João, trabalhava como meeiro, e o dono da terra do meu avô era o senhor Aquiles Campolim, que era o dono da fazenda, e o senhor Aquiles era negro. Então eu, como criança, aprendi a ver o negro numa posição superior. Por quê? O seu Aquiles era dono da história, das terras todas. Tinha a Casa Grande, que existe até hoje em Sorocaba. Eu até visitei a família. Hoje, as filhas do seu Aquiles Campolim estavam vivas ainda, uns 4, 5 anos, quando eu as visitei. Elas me abraçaram e, claro, elas me abraçaram assim: Paulo, a gente tratava muito bem sua família. Eu pensei, caramba, que história doida, né, essa, né? Porque eu estou contando isso porque é minha história e eu acho interessante, né? Mas, enfim, elas estavam pedindo desculpas para mim de uma coisa que eu nem tinha muita noção. Até quando eu fiz o Cafundó, eu fui mostrar, falar desse filme, na época, o cônsul dos Estados Unidos no Brasil era negro. E eu contei essa minha história para ele. Ele falou assim: pô, isso aí é muito melhor que a história desse líder carismático, essa história sua aí, faz um documentário. Aí tentei fazer um documentário com a família do Aquiles Campolim, mas não consegui, porque algumas dificuldades lá e tal, não consegui fazer o documentário. Mas, então, quando criança, eu ia visitar a roça do meu avô e eu via a Casa Grande e o seu Aquiles saía com o carro. A minha mãe falava assim: você vai casar com a Nazaré, que era a filha dele, né? Então, quando criança, eu tive um exemplo meio ao contrário da questão da negritude. E no caminho da roça do meu avô, onde ele plantava arroz, hoje é a região mais chique de Sorocaba. Tem alguém aí que conhece Sorocaba, ou de Sorocaba aí ou não? Não, por milagre. Qualquer lugar tem negro de Sorocaba. O Campolim é a região onde tem as lojas de conveniência, o comércio chique da cidade, tudo é lá. Era onde era a roça do meu avô, eram as terras do seu Aquiles, que a família depois aos poucos foi vendendo e tal, mas eles continuaram mantendo a casa deles grande, fica até meio fora ao lado, assim, atrás de umas árvores, não aparece muito. Mas o que eu queria dizer é isso, que eu ia visitar meu avô e via a Casa Grande. Agora eu venho aqui e sou recebido por um prefeito que não é muito típico, né? Parece o Lázaro Ramos, né? O Lázaro é o ator do meu filme, né? Isso é muito interessante, né? Como as coisas vão mudando, né? E aí, o que nós estávamos conversando também, né? Com relação ao PT, né? Que é interessante que o PT tem essa capacidade, né, de transformação, né, de renovação. Por mais críticas que a gente possa ter, fazer e tal, mas né, botamos lá um presidente da República que agora foi considerado um dos principais líderes do mundo pela revista Time, né? Hoje está em todos os jornais, não com muito destaque, até em alguns lugares ainda criticando isso, né? Parece que tem um jornal aqui de Suzano que criticou o fato do presidente da República Brasileira ser considerado por uma das principais revistas do país como um dos maiores líderes do mundo. Quer dizer, qualquer lugar seria orgulho, motivo de orgulho, né? Se considerado o melhor jogador do futebol do mundo, considerado o melhor jogador de basquete do mundo, é considerado um dos maiores líderes do mundo, não, mas não merece, não tem nada a ver, quer dizer, porque é um cara, né, porque ele não é exatamente o tipo de imagem que a nação quer para ela. E Sorocaba, quando eu me propus fazer o Cafundó, porque eu estou com essa ideia de fazer o Cafundó desde que eu era menino. Aquele filme já era eu lá na fazenda do Inhor João do Aquiles Campolim,
a história e no caminho dessa fazenda, onde meu avô trabalhava, tinha uma igreja que é igual essa que vocês têm aqui na entrada da cidade, é a igreja original da cidade, só que essa igreja tinha sido construída por um cara que é esse João de Camargo, que não é o fazendeiro, mas que foi o motivo do filme que eu fiz. Então existem diversas formas de fazer cinema, algumas são uma missão. Eu acho que o João de Camargo morreu em 42 e eu acho que ele falou assim, esse cara aí vai fazer um filme sobre a minha história, eu não vou deixar ele escapar dessa missão. E aí eu fiz um filme sobre uma religião própria que um homem criou. Ele criou uma religião baseada na religião católica, na religião africana ancestral dele, né, que estava lá, e no espiritismo. Ele juntou os três. Só que eu pensava que os espíritas fossem ver mais o filme, mas não foram muito não. Os espíritas não gostam muito de se misturar com preto velho, eles não gostam de receber preto velho na mesa branca. Eles só gostam de Dr. Fritz, é coisa de alemão e tal. Preto velho não. Nem índio, nem caboclo, essas coisas eles eles acham que não é muito elegante aquele jeito. Mas se você vai na África, ou se você vai mesmo em Nova York, na igreja, eu fui muito na igreja de Mount Moriah, que canta gospel, em algum determinado momento lá no meio do gospel, aquelas senhoras fazem gestos como parecido com os gestos da Umbanda e do Candomblé e tal, e elas estão num culto evangélico, né, de batista, porque isso é uma coisa, eu acho que atávica, né, uma coisa que vem no gene da pessoa, né, que vem direto dos antepassados, né. Então, quando eu comecei a querer fazer o filme, uma cidade predominantemente branca mostrou que não era muito legal que aquele filme fosse feito, né? Quer dizer, de tudo quanto foi jeito, enquanto porque eu sou de uma família muito pobre lá de Sorocaba, né? Meu avô, muita gente que vinha da Itália ficava lá na roça no lugar dos escravos, né? Saiu os negros da escravatura, entraram os italianos para trabalhar ali. E meu avô não progrediu, ao contrário de Matarazzo, por exemplo, que foi muito bem lá em Sorocaba, deu certo. Matarazzo é de Sorocaba, né? Começou fazendo banha em Sorocaba, né? Com banha de porco. E meu avô, coitadinho, não progrediu, e a geração depois dele também, do meu pai também, não progrediu. E a minha geração também, dos meus irmãos, eu fui uma exceção, porque eu fui o 15º filho. Meu pai e minha mãe tiveram 15, eu fui o 10º filho temporão. Minha mãe já tinha 45 quando me teve, e eu fui temporão. E os outros irmãos meus que sobreviveram me ajudaram a botar na escola e tal. O meu irmão mais novo, estava até contando, é sapateiro de Sorocaba. Mais novo, digo, 10 anos mais velho que eu. Porque depois dele, parou nele, depois de 10 anos, minha mãe e meu pai, não sei o que aconteceu lá. Não tinha Viagra, mas eles botaram mais uma na parada. E aí eu fui um pouco protegido, né, por essa circunstância. Eu sei que eu tenho que falar de cinema, gente, mas acho que isso também é uma espécie de negócio técnico. Eu fui meio protegido pelas circunstâncias, porque os meus irmãos, quando eu tinha 10, meu irmão já tinha 20, mais novo. O meu irmão Zé é sapateiro em Sorocaba. Então, como é que o pessoal de Sorocaba, as famílias poderosas, porque eu pensei que quando eu fosse fazer meu filme, todo mundo fosse apoiar. Eu disse, pô, Paulo vai fazer um filme, história de Sorocaba, porque é a história do Preto Velho João de Camargo, mas ao mesmo tempo a história da formação da cidade desde 1858 até a morte do João de Camargo em 1942. Eles vão me ajudar.
porque eu escrevo no jornal lá há muito tempo, enfim, todo mundo me conhece e tal. Aí eu percebi que quando eu era ator, tudo bem, mas quando eu consegui o dinheiro, queria dinheiro para fazer o filme, queria poder, né, de falar sobre... Eles começaram a mostrar que aquele assunto não era exatamente o assunto que eles queriam. Eles preferiam que eu contasse a história do coronel Fernando Prestes ou de outra pessoa e não... E aí eu vibrava, por exemplo, porque o primeiro passo que eu dei para fazer o filme foi fazer um documentário no Dia de Finados. Eu fiz um curso de cinema nos Estados Unidos em 92 e percebi que os americanos, eles documentavam muito, né? Cara, poder econômico, né? Presta atenção, senão você me atrapalha. Eu acho que estou falando, vocês estão prestando atenção. Se você está falando junto, me atrapalha. É chato, mas é bom disciplinar também um pouco. É ruim falar com alguém, fica muito falando. Aí é melhor. Bom, não vou tripudiar, vou só falar a verdade. Está me enchendo o saco esse papo paralelo. Nos Estados Unidos, a primeira foto que quando a gente ia tirar fotografia, quando eu era garoto, pobre, tirar uma foto em Aparecida do Norte, né? As únicas fotos que pobre tem é na frente da igreja de Aparecida do Norte. Tenso, né? Porque o fotógrafo fala, não se mexe! Meia hora lá para fazer, ajeita. O cara já está sem ar ali, né? Ou então aquelas fotos que fica um quadro assim, com 5 fotinhos assim, né? A mão assim, né? Uma taça de chá, uma bola de futebol. Eu tenho até os 10 anos de idade, eu tenho 2 fotografias, né? É isso que é a realidade da maioria das pessoas pobres que tem a minha idade. Era isso, não tinha foto, né? Então como vai ser cineasta? O Walter Salles. Você vê que os cineastas brasileiros, a maioria são ricos. Os mais famosos são ricos. Walter Salles, que é um dos mais famosos, o pai dele é banqueiro, né? E o João, o irmão dele, também são gente maravilhosa. Na mesa do jantar se fala francês e na mesa do almoço se fala inglês. É mais fácil um cara desse ser cineasta, né? Porque ele teve câmera na mão, quando era criança... Quem é mais velho sabe que não é esse negócio de celular, tirar foto quanto quer, digital, apaga depois. Tirar uma foto era o seguinte, eu vou tirar uma foto. Crente. Já tinha contabilizado quanto custava para revelação. Se saísse tremido, pobre é fogo, aquelas fotos tudo tremidas. Então, nos Estados Unidos eu vi, né, o que é o poder econômico. Qualquer biografia que você vê, o Pelé, por exemplo, você tem uma foto do Pelé garoto, 1 ou 2 fotos do Pelé garoto, com o senhor Doudinho lá em Bauru, ainda porque o Pelé já era um jogadorzinho de futebol especial, senão não teria foto nenhuma. E geralmente as fotos que tem Pelé pequeno é no time, junto com os outros, assim, aí fecha para ele, corta e tira os outros. Mas, né? Então eu fiquei muito impressionado com isso, e quando eu voltei dos Estados Unidos, eu falei assim, eu vou fazer um filme sobre minha mãe. Eu já tinha ideia de fazer um filme sobre o João de Camargo, mas eu falei assim, quando chegou o equipamento, eu falei assim, vou fazer um filme sobre minha mãe. Eu vim direto dos Estados Unidos, fiquei 1 ano lá, e desci em Sorocaba, tinha uns amigos com uma equipe, falei assim, pô, me deu uma certa vergonha de usar aquela equipe para falar para minha mãe falar. E aí eu falei assim, eu vou no cemitério, era dia de finados, vou fazer um documentário sobre o João de Camargo, e daí eu incluo minha mãe falando da devoção dela para o João de Camargo. Tinha uma fila assim de gente na frente do túmulo do João de Camargo, fazendo pedidos. Eu falei assim, que coisa impressionante. Aí eu comecei, filmamos aquilo, o cemitério de Sorocaba, o principal, o cemitério da Saudade, está escrito assim, do lado de dentro, na hora que você vai saindo, tem uma frase assim, eu fui o que tu és, tu serás o que eu sou. Também tem outra que já até virou um filme assim, nós que aqui estamos, por vós esperamos. É um toque razoável da realidade humana, né?
todo mundo vai acabar, os mortos dizendo pra gente. E esses cemitérios de Sorocaba até o Rio Grande do Sul, porque esse é um eixo de tropas de burros que vão até o Rio Grande do Sul, muitos cemitérios têm essa frase. Eu botei a câmera assim, quando eu botei a câmera para filmar essa frase, que desde menino me impressionava muito, entrou um terreiro de Umbanda, dançando, tudo vestido de branco. Um amigo meu falou assim, pô, e o João mandou figuração pro filme, de graça, de graça. E os caras vinham cantando assim, ó, eu vi o preto velho e tocava o tambor, e foram direto pro túmulo do João de Camargo, e a gente tirou foto. Eu já estava desistindo de fazer o documentário. Isso tudo está nos extras do filme, porque isso ainda não era o filme depois virou, não foi um documentário, foi um filme ficcional. Mas, daí eu fui conversar com eles, fazia 40 anos que esse terreiro de Umbanda, que era de Osasco, ia para Sorocaba para fazer devoção no túmulo do João de Camargo, uma coisa forte, né? Culturalmente muito forte. Osasco está quase 90, 100 quilômetros de Sorocaba. Aí eu falei com os amigos que trabalhavam na Globo de Sorocaba e falei, pô, vocês não podem perder, o ano que vem vocês têm que documentar isso. Pô, é maravilhoso. O pessoal toca tambor ao lado dos túmulos. Olha, eu achando isso maravilhoso. Mas é maravilhoso culturalmente. Mas era um fenômeno cultural muito forte. No outro ano, deu no Jornal Nacional, Fátima Bernardes, falando diretamente de Sorocaba, não sei o que, pá, cortou, pá, negros tocando tambor no Jornal Nacional, Sorocaba. Eu falei, pá, golaço! Mas a cidade não queria parecer assim. Eu achava que aquilo era maravilhoso, porque eu acho maravilhoso ver o Olodum, a imagem que tem em Salvador, por exemplo, por causa da minha formação, mas a cidade preferia o padre Marcelo Rossi, aquelas bandeirinhas brancas, que foram as outras matérias que apareceram no Jornal Nacional daquela noite de finados, cobertura de finados. E Sorocaba pintou como uma cidade com negritude, com uma força étnica, né? E a partir daí eu fui batalhando para fazer o filme e fiz. Depois você pode programar uma sessão aqui, Peterson, talvez, né? Que eu quis cobrar para passar o filme aqui, o Peterson falou que não tinha verba. De vez em quando me dá um live de falar assim, não, esse filme custou dinheiro, não pode passar de graça também, né? Mas depois eu falo assim, já foi mesmo, não é agora que vai mudar. Então eu incentivo que copiem, que passem, quanto mais, porque faz uma defesa das religiões afrodescendentes, né? Quer dizer, e de uma experiência autêntica de religiosidade brasileira, que independe do gosto religioso de cada um, porque eu sou católico, eu frequentei terreiros de Umbanda, centros espíritas de mesa branca, e até ultimamente tenho ido com a minha irmã de vez em quando na Congregação Cristã do Brasil. E eu sei que aqui não tem ninguém da Congregação Cristã do Brasil. É porque eu sou que nem aquele personagem do Guimarães Rosa, todas essas águas eu quero beber, entendeu? Uma coisa... É um prazer que eu dou para minha irmã tem 72 anos, minha mãe e meu pai se batizaram, e minha avó também se batizou, porque os congregantes... Tem algum da Congregação Cristã aqui? Vai lá. Meu irmão, a congregação, os língua de fogo, né? Língua de fogo. Eu fui coroinha, né, da Igreja Católica, porque eu fui criado no Quilombo, né? Sorocaba, Vila Leão. Hoje, graças a Deus, lá na Vila Leão, na casa onde eu fui criado, na Vila Leão, tem o Quilombinho. A minha casa virou o Quilombinho. São 70 crianças lá que aprendem sobre consciência, tocam tambor, veem filme, tem cineclube. Na minha casa, o quintal da minha casa, onde minha avó matava porco. Minha avó me obrigava a segurar o braço do porco, assim, a pata do porco, assim, para ela enfiar a faca no porco. Imagina, você com 7 anos, segurando o braço do porco. E eu tenho a faca na minha escrivaninha, e porco grita quando vai matar. Ele não é...
E a minha avó fala assim, você está com dó do porco, por isso que ele não morre. Eu estava com dó, estava desesperado de ver aquilo. E aquele porcão grande, a minha avó italiana, e a minha avó falava assim, esses portugueses aí do lado são todos judeu. Judeu era gente que judia do porco. Judeu é o cara que judia do porco para matar o porco. Porque os portugueses têm como costume dar uma marretada na testa do porco. Depois fura. Eu acho que pelo menos é melhorzinho, porque desmaia o porco e depois fura. Mas a minha avó achava que era uma maldade, uma judiação enorme dar uma marretada. E ela ia na faca e ela tentava achar o coração. Aí no final ela abriu o corpo e assim, acertei o coração dele. Cara, bora. Mas o que é bonito que hoje, nesse lugar, as crianças fazem peças do Shakespeare, cara. Eu já levei o filho do Hamilton Saraiva, dirigiu peça pra gente lá, o Saraiva, esqueci o primeiro nome dele, Heitor Saraiva, filho do Hamilton, do Teatro Amador. Já dirigiu Prestes, já dirigiu João Cabral do Melo Neto, 2 ou 3 peças do Shakespeare. Então, no quintal da minha casa, onde a minha avó matava pouco, hoje funciona um centro cultural e onde tem essa criançada do Quilombinho, e onde eu fui criado era esse quilombo que era a Vila Leão, né? Que eram 4 ruas de terras assim, com aquelas casinhas geminadas, só 95% da população era de negros. Por isso é que eu tenho a audácia de falar do preconceito, porque os meus amigos, todos não foram para frente, porque não tiveram as mesmas oportunidades, né? Isso eu vi que não tiveram, eu percebi que eles não tiveram, eles não estudaram no ginásio industrial. Eu estudei no ginásio industrial, mas eles não estudaram no ginásio industrial. E socialmente, economicamente, éramos iguais, porque minha mãe era empregada doméstica. Que a empregada doméstica, eu não era mais rico que os meus amigos do bairro, porque minha mãe era empregada doméstica. Mas, no entanto, eu tive mais oportunidades que eles tiveram. O único cara que conseguiu vencer, vamos dizer assim, ali, vencer eu digo, sobreviver, né? Porque esses meus amigos morreram porque bebiam, porque acabaram. Eu lembro depois, eu já trabalhando na televisão, eu ia para a casa da minha mãe, visitar minha mãe e tal, e às vezes meus amigos de infância me cercavam para pedir dinheiro, assim, bêbado. É uma coisa dura, cruel. Por quê? Porque eles não tiveram oportunidade de se desenvolver na vida. Um único que era o único menino negro que tinha dentro do ginásio industrial. Era o João Brotas. O João Brotas virou capitão do Exército Brasileiro. Foi para frente, se desenvolveu. Hoje eu vou para Sorocaba, encontro sempre com o Brotas, que é meu amigo da mesma idade que eu, amigo de infância. A gente se abraça e se, poxa, não lembra que a gente fazia disputa para ver quem declamava melhor nas aulas de português? Era você. E eu falei assim, João, e o João é contra as cotas, rapaz. O João é contra. O João falou assim, Paulo, eu fui bem porque minha família era boa. Eu falei assim, mas João, porra, você foi bem também porque você estava no ginásio industrial, cara. O ginásio industrial era assim, a gente entrava às 7 horas da manhã, saía às 5 horas da tarde. Almoçava, tomava café da manhã, aprendia a fazer elétrica, tudo. A gente ficava o dia inteiro lá. Eu lembro que eu comi comida balanceada, né? Se você está num lugar desse, você come comida direito, porque tinha sobremesa, gelatina. Tinha alguém ali pensando no que a gente estava comendo. Não a minha avó, que só fazia polenta e matava porco. Né? Tadinha, a cultura alimentar da minha avó era rudimentar, né? Na escola estavam botando coisa lá que tinha a ver. Salada, o cara comer salada, né? Não estou pichando minha avó, não, estou falando, gente, que é o seguinte, que é educação, né? Que é cultura, que é como que escova o dente. Na escola ensinavam a gente a escovar o dente. Minha avó nunca escovou o dente, né? Tinha dentadura, botava dentro do copo. Isso nunca teve, porque perdeu tudo, né? Isso não é... Estou
falando, né, uma coisa, podia estar falando de outras coisas, desculpe a associação, mas eu acho que é por aí, entendeu? Que você, eu não sei, eu acho mais interessante essa experiência do que ficar falando tecnologias sobre cinema, mas a gente pode, vamos já entrar nessa. Só estou até querendo dar um pouquinho da minha experiência pessoal para ver de onde nascem alguns compromissos da gente, porque eu estou até com falta de ar hoje aqui, porque eu estou muito tenso, porque deixei uma situação lá que eu não queria ter deixado, assim, no Rio e tal, mas às vezes isso, sei lá, é um certo compromisso que a gente tem de passar aquela chama. Uma chama não perde nada ao acender outra chama. Esse ditado, né? Aliás, eu queria, não sei se queria indicar um livro para você, desculpe te encher o saco, Pedro, mas assim, você leu Um Defeito de Cor? Não? Olha que história doida. Isso é uma minissérie, já está em consideração pela... Mas a Globo não vai fazer, porque a Globo, acho que cansou um pouco de fazer minissérie, porque não está dando retorno suficiente. Uma moça de uns 38 anos de idade, chama-se Ana Maria Gonçalves, negra, acho que mineira, mas trabalhando em São Paulo, numa agência de publicidade, decidi dar uma mudança na vida dela. Ela já não aguentava mais trabalhar, ela queria escrever um livro sobre as origens, sobre as questões da negritude e tal. E ela tinha o sonho de ir para Cuba, escrever isso em Cuba, não sei o quê. Então, ela queria largar a publicidade, largar a vida que ela tinha estabelecido, para criar uma vida diferente. Aí ela pega e vai para um sebo, para comprar um livro sobre Cuba. Quando ela vai mexer assim na estante, cai no chão um livro e ela abre. É um livro do Jorge Amado, chamado-se Bahia de Todos os Santos. Quando ela lê a primeira linha do livro, que caiu na frente dela, ela lê e diz assim: moça, venha para a Bahia. É o início do livro. Moça, venha para a Bahia. Ela fala assim: pô, eu tô querendo ir para um outro lugar, vou para a Bahia. Vai para a Bahia, aluga uma casa na Bahia, e quando ela chega na Bahia, ela descobre que o livro que ela tinha vontade de escrever, que seria sobre a revolta dos malês, né, que é uma revolução, não entendo muito direito o assunto, mas é uma revolta que acontece em 1700, começo de 1800, na Bahia, onde os negros muçulmanos se juntam para criar um país deles. Eles decidem que aquilo lá vai ser o país deles, e eles fazem uma revolta, que é a chamada Revolta dos Malês. E é incrível como que se marcava uma revolução dessa naquela época, né? Hoje a gente fala assim: estou indo, já estou chegando, estou na esquina, oi, encontra a pessoa no celular. Imagina aquela revolução marcada para daqui 1 ano e meio, para ser deflagrada em determinado momento, em determinado ponto, que foi assim a Revolta dos Malês. Quando ela chega na Bahia, essa moça, para escrever o livro dela, ela percebe que já muitas teses existem sobre a Revolta dos Malês, então o projeto dela fica meio sem sentido. Fala assim: pô, o que eu vou fazer? E ela fica à toa na Bahia, caminhando para os lugares e tal, mas um pouco tensa porque não tem mais projeto, né? Ela entra numa igreja e começa a ver os santos. Uma menina sai da sacristia e vem mostrar para ela e explicar e tal. Depois ela faz uma foto dessa menina e uma foto da mãe da menina que trabalha na sacristia. Alguns dias depois ela vai levar as fotografias para dar de presente para a menina e para a mulher que trabalha na sacristia, mas elas não estão lá. Aí alguém fala assim: a mulher que mora em tal lugar, ali na frente. Ela vai, encontra a casa da mulher e vai entregar as fotos para a mulher. E aí então ela repara que a mesa de centro da casa está com uma perna quebrada e que apoiando essa perna tem uma pilha de folhas de papel apoiando a perna de centro da negócio. É gozado, né? Uma mesa sem uma perna e apoiada em livros.
em folhas de papel. E um garoto desenha atrás. Uma hora o garoto traz o desenho para ela ver, ela abre e vê a parte de trás da folha e tem um manuscrito, está escrito uma coisa à mão. E ela identifica ali algumas palavras que estavam naquele livro do Jorge Amado. O Fatumbi, de não sei das quantas e tal. Ela fala, que é isso? Mas o que são essas folhas? A mulher fala assim, o padre velho guardava num baú isso na sacristia, e o padre novo, depois que o padre velho foi embora, o padre novo deu para mim essas coisas aí para eu trazer para casa. Ela fala assim, pô, será que a senhora podia me dar essas? Pega aquela pilha de folhas e dá outras folhas lá para o garoto desenhar, e ela vai decifrando o que está escrito ali. E o que está escrito ali é o diário de uma escrava, uma menina que veio num navio negreiro. E essa menina aprendeu a falar português, depois aprendeu a falar de inglês e francês, porque trabalhou em casas de família. E essa menina conta a experiência dela inteira como escrava, e ela participa da revolta dos malês. Então essa moça achou o diário dessa mulher, que depois ela foi capturada na África junto com uma irmã gêmea e a avó, e foram trazidas num navio negreiro. Eu nunca vi descrições de interior de navio negreiro. Pela primeira vez eu vi assim 50 páginas falando da vida dentro do porão do navio negreiro, porque essa menina estava lá espremida junto com os outros passageiros. Ela escreveu tudo, escreveu a experiência inteira. Deu um livro de 900 páginas, na realidade deu um livro de 1.500 páginas, mas daí a editora Record falou, não dá, 1.500 não dá. Então ela reduziu o livro para 900 páginas. E atualmente essa moça, a Ana Maria Gonçalves, dá aulas nos Estados Unidos, numa grande universidade, sobre esse assunto. Olha que história fabulosa! Então, você tem a descrição do que foi a revolta dos malês, você tem a descrição de como era Salvador naquela época, cada rua, cada detalhe. E a moça diz que a Ana Maria diz que arrumou a ortografia, né, mais ou menos atualizando, e algumas páginas que tinham se perdido nesse diário que ela colocou e transformou num romance, mas que ela praticamente achou isso ali debaixo da... Não é incrível? Se alguém quiser anotar, por favor, gente, vai ser a única coisa útil, talvez a melhor coisa que eu tenha feito aqui. Chama-se Um Defeito de Cor. Acho que vocês podiam propor um estudo sobre isso. Já tinha recomendado. É uma pancada, da Record. É uma pancada, porque você viu como que nasce essa história, como que ela achou isso, né? Quantas coincidências, né? Porque se ela tivesse entregue as fotografias para a mulher na sacristia, não teria ido na casa da mulher, não teria achado. Essa história precisava vir. O Milor Fernandes escreveu que esse é um dos melhores romances, e realmente é um dos grandes romances do Brasil agora, e principalmente sobre essa questão da negritude. Então, eu queria abrir a conversa para a gente ir. Vamos ver o que vocês querem saber. Se beijo na novela é com língua, ou é sem língua, ou se o ator fica mesmo apaixonado pela atriz, ou o que vocês quiserem. Não se envergonhem de perguntar o que quiserem. Ou também sobre se existe espaço para o audiovisual brasileiro. Tanto faz. O que vocês quiserem perguntar, eu estou aqui para responder. Paulo Betti, meu nome é Raimundo Avelar, né? Eu queria que você, como você tem mais acesso você está dentro da televisão, eu queria que você explicasse para a gente, né, como é que a gente trabalha essa questão TV, cinema, né, no Brasil, porque há também um preconceito com relação a isso, né, e como a questão digital, do audiovisual, pode se transformar num projeto viável. Não só via Brasil, como em pequenas cidades, como é o nosso município, né, a região toda. Eu queria que você desse uma explanação técnica para a gente. Bom, não sei exatamente como responder, mas vou tentar. Eu acho que existe um projeto do governo atual que é muito interessante, chama-se Programadora Brasil, vocês conhecem, né? Que teoricamente é bacana, não sei se está funcionando na prática, porque
com o Cafundó, quando eu fui passar o Cafundó, porque eu fiz um projeto de lançamento do Cafundó, como os grandes distribuidores, e nenhum distribuidor se interessou ou quis o filme, inclusive, eu não vou ficar me queixando, mas enfim, existe até formas de derrubar quando você tem um filme. O cara, você leva para um grande distribuidor, ele pega o filme, guarda numa gaveta e deixa você mofando durante 5, 6 meses. Né? Isso foi o que fizeram comigo. Mas, enfim, quando eu decidi eu mesmo lançar o filme. Aí eu pensei que eu ia conseguir, porque como eu sou conhecido da televisão, eu achei que eu ligava para dono de cinema. Mas o dono de cinema, ele não quer ter um compromisso com um produtor independente, que faz um filme a cada 5, 6, 10 anos no máximo. Ele quer ter um compromisso com o cara do cinema americano, porque... Então, esse ano ele tem o Avatar, no ano que vem ele tem se você perceber bem, até o espaço de botar o cartaz na porta de uma sala de exibição de cinema, não é o dono do cinema que cuida, são espaços delineados pelos grandes distribuidores, né? Então, toda semana, você acha que eu vou conseguir dar conta de... Eu fiz 50 trailers para o Cafundó. O cara não passava o trailer, o cara nunca me devolveu o trailer, o cara nunca botou o trailer para passar, nunca botou o cartaz do filme no lugar, porque toda segunda-feira o grande distribuidor tem um cara que passa lá no cinema e fala assim: espera aí, o que ele está fazendo esse pôster, esse filme não tem nada a ver, tira daqui, bota. Ele que manda nisso. É que nem produtos no supermercado. O que adianta você fazer o filme? Eu acho que adianta. Mas daí não põe no supermercado. São 1000 detalhes, entendeu? Por exemplo, você vai comprar um produto no supermercado. Depende da posição que ele está colocado na gôndola do supermercado, ele vende ou ele não vende. Se você chegar e tiver nessa altura sua aqui, aquele produto, você já pega. Mas quem vai para aquele lugar, quem é? É o produto do cara que tem mais dinheiro, porque tudo é controlado. Não existe ingenuidade nenhuma. É um negócio altíssimo, que mata o pai e a mãe. Então, quando eu falo da Programadora Brasil, é um projeto que, assim, a gente vende os direitos do nosso filme por nada, e o governo pega e você distribui isso para cineclubes, para associações e tal. Mas daí eu ia ver o filme, uma tela desgraçada, tudo ruim. Aqui tá bacana a projeção, eu entrei e vi um pouco a projeção, tá bacana. Mas às vezes dá dó. Eu ia lançar o Cafundó e eu vi assim, pô, eu tinha trabalhado meses para o som, a cor, aquele trabalho. O Cafundó é um filme, pode ser até ruim, mas é muito bem cuidado. Você passa um pássaro, som Dolby estéreo, no seu passa um pássaro, ele passa por lá e depois ele vai. Se o cinema estiver devidamente bem instalado, você vê o som correr assim pela sala, né? Aí aquele lugar estava tudo mal feito. Então, eu não sei qual, bicho, o problema nosso é o seguinte: é uma dominação muito violenta que se estabeleceu há muito tempo. Os Estados Unidos perceberam que o cinema era uma forma dele vender tudo. Vende a ideologia, eles fazem uma guerra, depois fazem um filme sobre a guerra, aí eles fazem o filme deles como herói na guerra, depois fazem os filmes deles como filhos da puta na guerra, e eles vão ganhando dinheiro em cima, não tem jeito. Você viu o Oscar? Agora, Avatar não ganhou o Oscar, quem ganhou o Oscar foi aquele outro filme, não sei se vocês viram, que é um filme interessante também, mas não é um filme que tem a mesma qualidade cinematográfica que o Avatar. É um grande filme também sobre a guerra, o vício da guerra. Mas, de uma certa maneira, é um filme que elogia a guerra, de uma certa maneira. E Avatar combate a guerra. A gente está acostumado a entrar no cinema e escutar ninguém falando inglês. Se você escuta o cara falando português, você fala assim, alguma coisa está errada. Esse filme acho que não é bom, porque está falando português. E quando estão fazendo sexo no cinema americano, parece que é bacana. No brasileiro não é legal. Não é legal porque parece a irmã da gente, a mãe da gente. Sei lá, parece que a gente fica muito... a gente se sente mal. O cinema é por isso que todo mundo fica incomodado, parece aqueles pelos na perna, puta, é tudo igual a gente. O cinema é um retrato muito violento.
Eu lembro quando eu ia para a casa da minha mãe, já eu fazia televisão, já era um ator conhecido, e a minha mãe se orgulhava de mostrar para mim assim, mas eu acho que vale a pena continuar fotografando, fazendo filmes, mesmo que não passe. Eu acho que não dá para fazer essa, às vezes, no PT e no departamento cultural e na própria filosofia nossa, a gente não pode achar que cineclube tem que ter muita gente. Às vezes não é muito democrático, algumas coisas não são muito democráticas, mas dão resultado também. Porque assim, como a gente no PT somos populares, temos que devolver ao povo o investimento, mas em algumas áreas é diferente do que contar por números, né? Em algumas áreas, por exemplo, Cinemateca. Você vai na Cinemateca de Londres, estava passando um filme fantástico, a cópia era a melhor cópia do mundo, porque não tinha um risco, era um filme japonês de 1940, mas não tinha um risco, aquele som, tinha 5 pessoas assistindo. Você pode achar que aquilo é um desperdício. Mas quem eram aquelas 5 pessoas? Né? Uma era eu. Já tá bom, né? Já estava bom. Eu estava no Brasil, lá, absorvendo aquilo, trouxe e mandei bala para assim, gente, o filme e tal, e coisa, e estou aqui falando do filme agora. Então, às vezes, não é proporcional, não é democrático, mas tem que ter aquilo. Cineclube, não adianta querer fazer cineclube e lotar, gente. Vai ter alguns doidos que vão vir, mas um daqueles caras, 2, vão ser cineastas. Vão fazer filme e milhares de pessoas vão ver. Então, eu sei porque no Quilombinho tem cineclube. Ih, Paulo, não veio muita gente. Eu falei, quanto tinha? 20. 20 pessoas assistindo o filme do Joel Zito, sobre a novela, que fala do papel do negro na novela. Tá bom? 20 pessoas que viram aquele filme vão transmitir aquela ideia para muitos outros. Eu insisto muito lá no Quilombinho também, assim, gente, vocês têm que passar filme japonês também, não só filme sobre temas africanos. Eu trouxe, depois eu posso dar para vocês uma cópia, para vocês copiarem. Eu trouxe do festival que fui na África, 20 filmes africanos que ganharam o prêmio no FESPACO em Burkina Faso. Um dos maiores festivais de cinema do mundo fica em Burkina Faso e graças a Deus o Brasil estabeleceu relações diplomáticas com Burkina Faso agora. Eu, modestamente, tenho a ver com esse negócio, porque eu voltei de Burkina encantado, porque o festival de Burkina assim, abre num estádio de futebol com 30 mil pessoas, o festival. Mas as pessoas não vão no estádio para ver o filme, é porque eles têm um show de cavaleiros, os burkinabês são cavaleiros, então eles fazem teatro com cavalo. Os caras em cima de cavalo, o cavalo levanta, o cara pega a perna do cavalo, o cavalo ajoelha, senta no chão, ele senta em cima do cavalo. Os burkinabês são cavaleiros, a maioria. Fica perto do Mali, perto do Togo, Burkina. E eles têm assim 40 anos que eles têm o maior festival de cinema africano. Fui 2 vezes já lá. Na primeira vez que eu fui, eu fiz um documentário, também se vocês quiserem, eu empresto para vocês, depois eu dou para vocês copiarem, fiz um documentário sobre o cinema africano. E eu consegui 20 filmes da Aliança Francesa com legendas em português. Então, filmes de Burkina, filmes africanos, completamente diferente do cinema brasileiro, ou do cinema americano. Tem um ritmo, às vezes os filmes não acontece nada, o padeiro fazendo pão, mas é lindo de ver a cor, podia passar para vocês aí usarem no cineclube. Mas eu estava falando da minha mãe e da importância de fazer filmes e fotografar. Eu voltava para casa, em Sorocaba, e a minha mãe fazia questão de me mostrar que tinha pago o IPTU, a conta de luz, né? Era um orgulho, estava tudo pago, né? E depois ela me mostrava a despensa, a geladeira que estava cheia, tinha mantimentos e tal. Eram as 2 primeiras coisas que minha mãe mostrava orgulhosamente que estava tudo bem. E depois ela sentava com um álbum de fotografia que ela tinha. Para mim aquilo era o cinema brasileiro, né? O cinema brasileiro, por mais ruim que ele seja, em alguns momentos, ele é nosso.
Então existe aquela célebre frase do Paulo Emílio Salles Gomes, né, que qualquer filme brasileiro é melhor do que qualquer filme estrangeiro. É difícil de vocês enfiarem isso na cabeça. Mas eu duvido que mas é no filme brasileiro que a gente pode aparecer, que a gente pode trabalhar, são os nossos assuntos. E no cinema você vê o meio fio de um... Você vê um filme iraniano, você vê o meio fio assim, né? Você vê, olha como que é no Irã, olha como que é na África. O cinema tem essa propriedade de fazer você ir para o lugar onde ele está, né? Então eu acho que, embora existam muitos problemas que vocês sabem quais são, eu sei quais são, basicamente hoje o cinema brasileiro tem problema de distribuição. E basicamente também tem problema de como que é a cabeça dessas pessoas aqui, né? Por mais que a gente fale com eles, por mais que eles estejam aqui atentos, prestando atenção, brava, mas atenta, linda, e por mais que a gente fale, eles saíram daqui, entraram lá, o americano vai, nhau, pega ele. Porque é bom pra caramba, né? Porque eles sabem fazer muito bem, contar uma história. Eles botam os nossos filhos no colo e falam, olha aí, apaga a luz e pá, com 150 milhões de dólares de orçamento, fazem coisas maravilhosas. Vocês viram o Avatar? Não sei, pode duvidar, até não gostar, mas eu vi Avatar em terceira dimensão, falei assim, gente, o que é isso? É maravilhoso, é um videogame, é tudo. E é isso que o cinema quer, envolvimento. Você passa uma lata, pá, você quase acerta na cabeça da gente. Nada mais tem graça depois daquilo. E eles sabem fazer aquilo muito bem feito, como nós sabemos jogar de futebol. Então, desculpe, então eu não vou entrar muito nesses meandros, porque talvez seja mais uma coisa que vocês sabem. Nós sabemos que é duro, que tem que abrir salas, mas nós sabemos que temos que fazer nossos filmes, porque uma hora passa, por exemplo, eu reclamo do Cafundó, mas passou na Globo uma noite. Passou 1h30 da manhã depois do programa do show, e teve 5 milhões de pessoas viram. Eu acho que se... Eu fiquei tenso, liguei lá, falei assim, quanto que deu ontem, quanto que deu? Aí o cara disse assim, Paulo, deu 4 pontos. O programa do show fechou com 6 pontos, depois essas pessoas desligaram a televisão e o Cafundó foi com 4 pontos. O que significa isso? Ele disse, mais ou menos 5 milhões de pessoas viram o filme no Brasil. Tá bom? Eu aí entreguei minha missão com o João de Camargo. Agora eu só vou fazer filmes fáceis, leves, nada de história religiosa, porque mexer com história religiosa é uma danação, porque um pensa uma coisa, outro pensa outra. Eu tenho 3 irmãs, uma evangélica, da congregação cristã, por isso que eu vou muitas vezes na congregação cristã, onde estão os grandes músicos, tem uma banda, é lindo o culto da congregação cristã, porque eles se desenvolvem em torno de uma banda musical. As orquestras sinfônicas hoje sai muita gente da congregação, adoro os cultos, acho lindos. Mas eu tenho uma irmã que mas eles querem convencer a gente a ser congregado também. Minha avó, quando foi batizada, eles deram um cardo nela. Sabe o que é cardo, né? Agora batiza a pessoa numa bacia d'água, ou numa banheira, um lugarzinho, uma piscina, mas antigamente batizava no rio. E como que era o batismo? Pegar a pessoa e jogar ela dentro d'água assim, mas assim, né? Assim, entrava no nariz. Minha avó nunca tinha nadado na vida dela. Com quase 70 anos, o pastor deu um cargo nela e voltou. Quando voltou, ela disse, aquele fiado da puta! Ela detonou o pastor, porque ele quase falou, acho que ele enfiou ela com a cabeça dentro d'água e depois se empolgou. Começou a dizer, irmãos, ele está esquecendo. Mas a religião é uma coisa brava. Assuntos relacionados com... O próximo filme meu vai ser sobre a música popular brasileira e tal. Vai ser a canção brasileira, chama-se, onde tem o samba, que é apaixonado pela canção e tal. E quando você volta no filme Cafundó, remete muito isso à questão da presença da matriz africana no seu filme. Eu gostaria que você colocasse como que você vê a questão das religiões de matriz africana e o que te levou a lutar por essa questão da valorização da cultura afro-brasileira. Obrigado.
Olha, eu fui, conforme eu disse, essa história do meu avô foi fundamental, né? Porque eu fui criado num bairro negro, né? Que hoje eu percebo que era praticamente um quilômetro, tinha 95% da população de negros. E eu vi, assim, não é racional isso, eu vi o destino que os meus amigos tiveram, né? Por isso que eu fico entusiasmado com o fato de uma cidade de 300, 400 mil habitantes ter um prefeito negro. Isso é bonito. É uma prova de que as coisas andam. E o meu compromisso, de uma certa maneira, se estabeleceu com os meus amigos, porque nada é racional, intelectual. O meu lance é com o João Pelé, com o Bacalhau, com os meninos que eram meus amigos e que eu disputava com eles, a gente chutava a bola, brigava e tal, e depois fomos crescendo e depois uma hora eu saí e depois eu voltei e vi que eles tinham se perdido. E depois fui elaborando isso na minha cabeça, pensei, por quê? Né? Por que eles dançaram? Por que eu consegui e eles não conseguiram? Né? E isso de uma forma, o preconceito é uma coisa, porque as diferenças, elas existem, e o ser humano reage às diferenças, né? Diferenças de cor, diferenças culturais, diferenças sociais. A barreira social é uma coisa violenta de se ser transposta. Eu transpus algumas barreiras sociais. Enquanto eu era ator, tá tudo bem. Porque ator é inevitável, o cara é ator, é meio palhaço, é meio ator. Mas quando eu quis ser realizador, como dizem em Portugal, diretor, produtor, eu sentia um preconceito também, um preconceito social. Porque aqueles caras que tinham a mesma idade de que eu tinha, falavam assim, mas por que ele vai fazer isso e eu não vou fazer? Por que meu filho não é o que está fazendo isso? Eles podiam enfiar a mão no bolso e me bancar, porque eles tinham dinheiro para fazer o filme. Eu não precisava passar pela Via Crucis que eu passei para fazer o Cafundó, e que me desavorou, que me tirou alguns anos de vida, talvez, e tanto que eu fui no Fernando Henrique. Por que eu fui no Fernando Henrique? Porque não me davam grana para fazer o Cafundó. E o Fernando Henrique tinha sido um discípulo, renegado depois pelo Florestan Fernandes, mas tinha sido discípulo do Florestan Fernandes. Ele tinha editado o livro do Florestan, O Negro no Mundo dos Brancos, em 72, onde aparece o artigo do Florestan sobre o meu personagem, o Nhô João de Camargo, Contribuições para o Estudo de um Líder Carismático. Então eu fui ao Fernando Henrique para ver se ele abria as portas, falasse, porque precisava da Eletrobras, precisava da Petrobras, porque não dava para fazer um filme, uma reconstrução de época, sem ter uma estrutura por trás. Aí tomei um cacete violento ali, né? Porque eu tinha renegado o PT, eu estava também de saco cheio do PT naquela época, mas isso é um outro assunto. Porque a gente é humano, gente, a gente é humano, a gente tem uma hora que você fala assim, espera aí, eu estava invocado que o Lula não ia assistir peças no teatro, eu achava que era bom para ele também assistir. Isso foi antes dele ser eleito, né? Teve uma fase aí que a gente pensou que o Lula tinha acabado, né? Depois que voltou de novo. Eu fiz campanha para o Lula tudo quanto é lugar do Brasil, aqueles aviãozinhos, a gente andava naqueles aviões que a FAB, Correio Aéreo Nacional, segurando naquele negócio no meio, enfim. Mas por que eu estou dizendo isso? Na sua pergunta. Fiquei com vontade de contar. Bom, então esse meu compromisso está ligado com isso, eu sempre tive muita atenção para isso, mas é uma coisa pessoal, emotiva. Depois eu fui conseguindo enxergar a distância, a história do meu avô, a fascinação que eu tinha, a história do poder. Não era um cara mal sucedido, aquele era um negro bem sucedido, porque geralmente mostram os negros numa situação ruim também. Uma vez eu vi o Morgan Freeman, o ator, fala assim, você quer discutir? Melhor não falar sobre esse assunto. Ele falou isso. Bicho, não quero saber desse assunto não. Porque também tem uma hora que fica muito em torno desse assunto, também não queria ficar demais, desculpem até, mas às vezes tem que esquecer também, vamos tocar a bola para frente, né? Mas não pode se esquecer que tem que ter cota, que tem que ter isso aqui. Então meu compromisso é um compromisso lá da infância, poético, emocional.
emocional da minha família, né? Dos preconceitos que tinham dentro da minha família, de como eu tenho que controlar o preconceito que eu tenho, porque ninguém é imune a nada, porque durante todo o período da escravidão até hoje, para justificar o que aconteceu, precisa falar que o cara é ruim, precisa ver que o cara matou muita gente, precisa ver que nas cadeias a maioria das pessoas são negros, ninguém sabe por que são negros, uma coisa está ligada com a outra, enfim. O preconceito é uma coisa que existe. Mas eu queria só contar um fato que talvez você já saiba. Você sabe que o cinema brasileiro, você sabe que não existiria o Barack Obama sem o cinema brasileiro? Há uns 2 anos, quando o Barack, um pouquinho antes do Barack ser eleito, eu ouvi essa história, um cara estava contando na televisão, no programa da Bujana. Eu vi essa história no Provocações, você viu também? Daí eu falei assim, pô, que história boa. Daí eu fui para o Festival de Gramado e falei muito dessa história do Festival de Gramado. O Barack, a mãe do Barack era branca, e era do estado de Wichita. Ela tinha 16 anos, quando Orfeu Negro, o filme feito por um francês, produção francesa, mas rodado no Brasil, quem fazia o papel do Orfeu era um jogador do Fluminense, chamado Breno. Esqueci o sobrenome. Era um jogador do Fluminense que depois jogou também no Grêmio de Porto Alegre, chamado Breno. Ele fazia o papel do Orfeu. Esse filme ganhou o prêmio de Cannes, melhor filme, Palma de Ouro, e depois ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro. E passou, então, em larga escala nos Estados Unidos. E a mãe do Barack Obama, com 16 anos, viu esse filme e ficou apaixonada pela história, que é um elogio à negritude. E 3 dias depois ela conheceu o pai do Barack, que era um cara do Quênia, e aí ela se apaixonou por ele. E ela não teria talvez se apaixonado por ele se ela não tivesse influenciada por aquele visual lindo do filme, o Breno, aquela coisa, deixou ela toda encantada, e aí apareceu um cara igualzinho aquele, e ela se apaixonou por ele. Depois se separaram, né? 10 anos depois se separaram, ele foi para o Haiti, parece, né? E ela morre de câncer, né, a mãe do Barack. E o Barack conta isso na biografia dele, que um dia ele estava com a mãe dele já adulta, foi quando ele percebeu isso. Ele viu um anúncio no jornal no americano e estava passando um revival do Orfeu. E ela quis ir ver, e ele foi junto com ela. E eles estavam assistindo o filme, ele dá uma reproduzida, fala um pouco como que era o filme, sobre o carnaval no Rio de Janeiro e tal e coisa. E ele falou assim, acho que já deu, ele queria ir embora já, que já tinha visto para ele o filme. Aí disse que ele virou para a mãe assim, quando ele olhou, ela estava completamente transtornada, viajando na história, e ele percebeu o quanto que aquele filme tinha sido importante para ela, por até estar revendo aquele filme com aquela. O cinema brasileiro teve alguns fenômenos populares muito fortes, como Mazzaropi, Oscarito, Grande Otelo. Teve as Chanchadas da Atlântida, que eram filmes muito populares e de sucesso, que tinham sua origem no teatro de revista. O Mazzaropi, eu tentei fazer a mesma coisa com o Cafundó, mas não consegui. O Mazzaropi, ele ia com o filme, ele passava o filme e depois fazia um show, ele cantava. Todos os filmes do Mazzaropi geralmente tinham números musicais, assim, e lançava disco, e depois ele cantava ao vivo, pegava logo o dinheiro no fim do filme e levava embora, porque senão rouba o dinheiro do filme, né? Porque não tem lá o dono do filme para contar o dinheiro. Eu sou fã do Mazzaropi, até fiz um filme agora há pouco tempo que era um filme sobre o Mazzaropi, chama-se Tapete Vermelho, um filme brasileiro que conta a história de um pai que quer mostrar um filme do Mazzaropi para o seu filho, que ele quer que o filho veja um filme do Mazzaropi. O que houve no cinema brasileiro é que ele perdeu um pouco, num determinado momento, o contato com o público. Porque eu acho que isso foi também um problema que foi a ditadura militar que nos trouxe como presente também. O que acontece? Esse cinema popular do Mazzaropi, do Oscarito, do Grande Otelo, as Chanchadas e tal, eles não tinham um compromisso político nem nada, eram filmes a fim de divertir o público. E o público se divertia muito. Eles sabiam fazer filmes para divertir o público. Mas quando veio a ditadura e
tal, valorizou-se muito o cinema novo, um cinema de inclinação mais forte para o lado político, mas que nem sempre era tão divertido e tão agradável de se ver quanto os filmes outros. Então, rompeu-se um elo entre as pessoas, que assim, e depois também aparece a televisão, que supre a necessidade de drama que as pessoas têm, né, com suas novelas, né? No Brasil nós tivemos a sorte de manter a nossa língua sendo falada na dramaturgia, através da novela. Por mais críticas que você faça à novela, ela populariza atores brasileiros, ela fala de temas brasileiros, se bem que de uma forma mais diluída, mas fala, né? Porque a gente poderia nem ter nossa língua sendo falada porque o ser humano tem uma necessidade de absorção de situações dramáticas, né? O que é o cinema? O que é o teatro? O que são reproduções dramatizadas da vida da gente, né? De cada um de nós. E tem pessoas que se especializam em fazer isso, em contar isso, em fazer isso ser entendido pelos outros, né? O que é uma tragédia? O que se deseja num filme? Que você se identifique com o herói. Esse é o drama, vamos dizer assim, trágico, a tragédia clássica, aristotélica, que se chama. Está lá o herói, mas ele é um homem comum, né? Ele é igual a todo mundo. Ele está caminhando pela rua e tal, fazendo a coisa dele, trabalhando na prefeitura de Suzano, e ele é um cara normal. Mas de repente surge uma represa de não sei de onde, vai explodir, porque não sei o que e tal, e vão bombardear a represa de não sei onde, que tem Billings, sei lá, e vai preencher tudo de água, vai destruir todo o universo do herói. Ele fica sabendo disso porque alguém vem contar para ele assim: você que vai, Iberê, tem que salvar toda essa situação. Mas ele não tem coragem, ele fica com medo. Essa é a estrutura dramática clássica do cinema americano, aristotélico. Mas daí ele vai assim: não, mas eu vou, se você não for, Suzano vai acabar. Ô cara, que isso? Aí ele fala assim: bom, então eu vou. Ele decide ir. Nessa que ele decide ir, ele tem que ir num oráculo. Ele decide enfrentar a situação, ele vai para um oráculo. Alguém mais sábio, às vezes mais velho, alguém que vai falar assim: ó, vou te dar um truque na hora H, tu fala, nos pés, você leva essa chave, um truque qualquer. Você lembra Star Wars, que o cara dá a espada que ele vai usar mais na frente? E aí ele fala assim: bom, agora eu já sei alguma coisa, né? Estou imbuído, estou falando uma besteira aí ele fala assim: agora eu já sei alguma coisa. Então daí ele vai. Eu estou dando um roteiro, a estrutura do roteiro. Aí ele vai. Quando ele vai, ele tem que passar por uma primeira grande dificuldade, que é chamada um primeiro portal. Vai ter uns bandidos que botaram a bomba lá na represa, vão tocaiar ele, um canto qualquer ali, para ele passar, ele vai ter que lutar, ele passa pela primeira dificuldade. Mas na frente ele tem outra dificuldade grande também. Ele consegue passar e chavar aquilo. Depois ele vai já estamos ali no 70% final do filme. Ele vai ter que enfrentar o dragão lá do porque daí chega o momento decisivo onde ele vai enfrentar aquele cara que vai arrebentar com o mundo, vai jogar o meteorito, enfim, vai destruir a presa Billings. Itaiaçupeba. E aí, então, em Sorocaba era Tupararanga, como é? Tupararanga. Em Sorocaba tem uma também, a gente achava que se explodisse ia cobrir a cidade até o alto do topo da catedral. Foi o Antônio Emílio que construiu lá. Lá ele vai usar aquela arma, aquele truque que aquele velho oráculo deu para ele. Então ele vai destruir o inimigo,
depois ele vai retomar, na volta ainda ele vai pegar aqueles encardidos que quase acabaram com ele, vai dar mais uma luta, uma perseguição de carro, e depois ele vai pegar ainda aquele primeiro passagem que ele teve que enfrentar aqueles caras que ainda temos lá, ainda a fim de uns cachorros a fio vai morder ele, que ele pode morder, e depois ele volta e é recebido como herói, então, em Suzano. Porque o herói tem que voltar, para contar a história, senão a história não existe, né? Cedo contava, o meninos eu vi e tal. E coisa. Mas você falou das religiões afrodescendentes, né? Você quer coisa mais bonita que os mitos africanos dos orixás? Né? Você pode perfeitamente se identificar com cada um daqueles mitos, né? Cada um que descobre qual é a sua, né? Eu, por exemplo, sou Ogum. Tenho as características. Então, eu gosto de briga, de guerra, gosto de brigar com a Globo, depois fazer as pazes, ainda bem, graças a Deus. Nunca mais vou brigar. Brigar pelo PT lá na porta da Globo, não é mole não. Não quero mais isso, não. Só para complementar, você vê a história de Ogum, é que nem signo, né? A gente não acredita, mas você vê as características e você pensa, porra, às vezes tem a ver. História de Ogum, eu me identifico completamente. Porque assim, ele quer ser reconhecido e quer ser. Eu adoro que reconheçam o que eu fiz, eu preciso até tomar cuidado com isso. Não reconheceram o que eu fiz. Aquele chato, né? Que fica cobrando o reconhecimento. Né? Essa é a história do Ogum. A desgraça dele é porque ele acha que não reconheceram suficientemente o que ele trouxe de despojos de guerra, as coisas que ele conseguiu. O cinema não está muito distante da despensa da mãe da gente, da cozinha, da casa da gente, né? E hoje isso ainda é mais possível ainda, porque hoje a gente faz foto com um aparelho celular, a gente já não tem, eu acho que olhar ali a sua casa, sua mãe, sua família e perceber isso é uma coisa positiva para fazer cinema. Outra coisa é tomar conhecimento dessas estruturas clássicas de narração. Essa estrutura que eu falei mais ou menos aqui é uma estrutura que está num livro chamado A Jornada do Escritor, de um cara chamado Vogler. Esse cara começou a identificar, a estudar a mitologia e como funcionava dentro do, por exemplo, a estrutura clássica do Aristóteles, para contar como que é uma tragédia. E como isso podia ser aplicado no filme. Você viu o que eu contei ali? Dá para fazer o filme encaixando direitinho. Quer dizer, existem técnicas de... Tem pessoas que... o roteiro de um filme é uma coisa importantíssima, né? 50% de um filme é o roteiro. E depois é escolher os atores direito, o resto o encaixe tudo bem. Né? E um roteiro tem algumas regras, né? Você tem que apresentar o personagem principal logo, você tem que fechar em cima do personagem principal, fazer a história aí sendo conduzida pelo personagem principal. Existem algumas regras para contar uma história. Agora, basicamente, fazer um filme é a imaginação de cada um, né? Depois, a realização do filme é uma doideira. Eu acho que, por exemplo, um romance é uma coisa muito mais fácil de fazer. Fácil não. Não precisa ligar na tomada e juntar um exército para fazer. Fazer um filme é uma coisa de doido, né? Eu vejo os letreiros do Cafundó e falo assim, gente, quase 15 anos, só para agradecer todo mundo que ajudou e todos que já morreram. Eu vejo o filme e falo assim, aquele cara já morreu, já morreu. É uma doideira. Um filme é uma guerra, é uma coisa de batalha, o diretor de um filme é um general, é uma coisa estranha, filme é uma coisa que tem uma hierarquia. Então eu acho que é isso, qualquer profissão é estudar, né? Não tem graça a gente que não lê livro, né? Eu não tenho a menor graça de conversar com pessoas que não leem livro, não sei. Não li Machado de Assis, não li isso, não sei. Juventude, se eu vou fazer uma aula, dar uma aula assim, quem leu tal coisa? Esses que me interessam, os outros não me interessam mesmo. Porque ver novela quando vê, né? Eu vi Viver a Vida, grande coisa. Né? Agora, quem leu um livro bom, inteiro, aí esse cara já adquiriu uma outra experiência. Né? Por exemplo, o cara leu Um Defeito de Cor.
toda aquela vida toda ele vai assimilar tudo aquilo. Um romance bom é uma nova vida que você ganha. Então eu acho que não tem nenhuma saída a não ser a leitura mesmo de bons livros. Eu acho que essas pessoas vão ser as diferentes, que vão ser os 4 que vão estar na Cinemateca de Londres, porque lá tinha um cara da Índia, tinha outro cara do Paquistão, tinha 5 lá, mas cada um era um doido de um lugar lá, né? Porque tem isso. Eu acho que a literatura é a fonte de tudo, gente. Eu acho isso, honestamente, por isso que eu vou lá para a Flip. Eu acho que o cara que senta e escreve o seu livro, Tolstói, o cara lê 2 livros do Tolstói, Guerra e Paz e Ana Karenina, pronto, acabou. Que formação que vem ali, humana e tudo mais, né? Então eu acho que cineasta precisa ler também e tal. Eu acho que é isso. Você falou outra coisa. Ah, Chico Xavier, eu não vi ainda, mas eu vibro quando acontece de filmes filmes brasileiros fazerem sucesso. Mesmo quando sejam esses filmes meio televisivos, que parece que não é o caso do Chico Xavier. Né? Filmes como sim, Você 2, não sei o que e tal, mas enfim, são filmes, passam no cinema. Boa noite, meu nome é Paloma. Eu gostaria de perguntar, assim, é uma pergunta de minha curiosidade pessoal, sobre os filmes, as novelas que eles passam, assim, cenas de sexo, que parece, assim, que realmente é uma verdade, assim, passa um amor. Porque eu acho que o sexo, na verdade, por si, ele é uma coisa muito íntima das pessoas, assim, né? E lá eles passam uma realidade que você fala, uau, que é isso, né? Então eu gostaria de perguntar se realmente essas cenas, se elas são difíceis de passar, se o ator ele já vai apto para fazer essas cenas, como que é? O ator precisa o quê? Apto. Olha, Paloma, olha, uma das músicas mais bonitas que eu já ouvi até hoje é a Caetano Veloso cantando aquela Paloma, você já ouviu? No LP, como chama aquele LP? Fina Estampa, que eu acho que é uma música... Ouça essa música no Fina Estampa, uma paloma, que ele canta cucurucucu, paloma, lindo, sabe isso? É tão lindo que o Almodóvar colocou no filme dele, Caetano cantando, isso. Vocês viram esse filme do Almodóvar? Ele bota o Caetano cantando e depois agora o Werner Herzog quer colocar essa música também no filme. Mas eu adorei a sua pergunta. Que bom. E inclusive quando eu falei aqui no começo, eu falei exatamente para que perguntassem, porque não existe critério para perguntar qual que é. Isso é uma curiosidade e uma dificuldade, e é uma das coisas mais é uma das insalubridades da nossa profissão. Na verdade, eu nem ia perguntar, mas eu pensei assim, eu vou sair daqui, depois vai me dar aquele negócio na cabeça, por que eu não perguntei? Você quer saber, né? Então... Pois é. Olha, eu vou responder com bastante sinceridade. Eu tinha um amigo, ator maravilhoso, grande ator brasileiro, chamado Chiquinho Brandão, que era do Ornitorrinco. O Chiquinho Brandão foi fazer uma cena com a Fernanda Torres, num filme chamado O Beijo. Um filme brasileiro chamado O Beijo, que é um processo que se estabelece numa fábrica, porque pega um operário beijando uma operária dentro da fábrica, e depois tem todo o processo que se estabelece. E o Chiquinho Brandão foi fazer uma cena do beijo, e era uma cena de amor. Eu não sei se era a Fernandinha Torres ou se era a Maite Proença, que as duas trabalham nesse filme. E o Chiquinho era um cara muito genial, assim, ele chegou assim, Fernandinha, olha, nós vamos fazer uma cena difícil, hein? Se acontecer alguma coisa, me desculpe, não é nada pessoal. Se acontecer alguma coisa também, me desculpe, se não acontecer, também desculpe, não é nada pessoal. Então, assim, ele estava querendo dizer para ela assim, né? Explicando, não precisa explicar, né? Ele estava querendo dizer o seguinte, eles iam se agarrar, se beijar, podia ser que, né, um drops aparecesse no bolso. Lembra aquela piada do drops? E
ela podia ficar brava, né? Falei assim, o que é isso, Chiquinho? Não é profissional? E também podia ser que o Drops não aparecesse. Daí ela ia falar assim, então acho que não gostou. No fundo, o ator é uma profissão meio... É uma profissão que tem suas limitações e tudo, mas o ator aprende logo... Então tem algumas pessoas que vêm dar um curso de teatro, tu não faz o cara que vai dar o curso assim, todo mundo nu! A gente fala assim, pô, aquele cara que doido, quer botar todo mundo... Às vezes eu quero um grande cara, ele só está mostrando logo que é isso aí. Que não dá para a pessoa, por exemplo, um ator, não dispor do seu próprio corpo. O que acontece com um ator? Ele é julgado pelo seu próprio... Primeira coisa, é fisicamente julgado. Tem gente que olha assim, Tony Ramos, não vou com a cara do Tony Ramos, muito peludo. Ninguém está vendo se o cara é talentoso ou não. Né? As pessoas estabelecem uma relação com o ator que é de empatia ou não empatia, mas não é explicável. Então o ator, ele vivencia, ele tenta, o ator tenta, de verdade, fazer o personagem dele. Ele não perde a consciência. Enquanto ele está no palco, ele sente o movimento da plateia e tal, mas ele quer chegar, ele quer ser o mais sincero possível. Essa é a escola de formação de ator brasileira, clássica, que é o Stanislavski. Até hoje o que vigora no Brasil é o ator que representa de forma natural, tentar a naturalidade da interpretação. É isso que se usa no cinema, a naturalidade. É isso que se usa no teatro, tentar a naturalidade. Isso foi um teórico chamado Stanislavski, um russo, que tentou entender como que é isso. Então o ator, o Plínio Marcos dizia que o ator agarra até em fio desencapado para fazer bem o papel. Então, se ele é levado a olhar para uma mulher, deixar aquela mulher, e ele quer fazer o espectador acreditar que ele deseja, e que há um desejo, pinta o desejo. Né? Então, pode pintar um desejo entre as pessoas que estão fazendo. E ele pode ser, por isso que não é que ator se separa mais do que qualquer outro, né? Médico também se separa, professor também se separa, todo mundo se separa, mas o ator separa na frente de todo mundo, né? Porque às vezes você vê na novela, pô, tá rolando ali, aqueles dois ali, então eles estão tranquilos. Você tá vendo que eles estão apaixonados, e às vezes um é casado com o outro, e outro é casado com o outro, e daí se separam, aí sai na revista Amiga, lá, o lar desfeito, crianças, né? Porque acontece, porque é falível. Agora, também pode-se fazer profissionalmente. Duas pessoas podem fingir que estão se beijando, sem que estejam se beijando, com movimentos, né? Agora, tem um diretor, no caso da novela, desesperado para que aquilo seja de verdade. Bota a língua aí, pô! Desculpe o grito. Mas é que é desesperador, às vezes, para o ator e para a atriz tentar tocar um trabalho e sabendo que já está num nível, vamos dizer assim, de pântano, né? Porque óbvio, você está abraçando, beijando, não sei o que, pode ter alguma coisa, mas você pode vir a se encantar pela sua parceira, digamos. Então, é de verdade, e também não é, às vezes não é, porque às vezes tem duas pessoas que estão muito bem casadas, muito bem resolvidas e tranquilas, e vão lá, fazem a cena, se beijam e tal. Eu não estou falando de sexo... E geralmente você faz tudo, tem diretores que não sabem o que fazer, fazem assim, aí tá a cama, deita aí, faz um negócio aí, eu filmo aqui. Tem cara que faz isso. Mas os diretores decupam a cena, como se chama, né? Faz assim, aqui, quando você for a mão aqui, a gente corta para cá, aí vai tudo por partes. Tem uma série de pessoas dentro do estúdio, juntos, trabalhando, todos sérios. De vez em quando surge uma piada. Vocês viram um filme que eu fiz chamado A Casa da Mãe Joana? A Casa da Mãe Joana. Se eu tivesse alguma vergonha na cara, não faria aquilo. Porque
prova que era impressionante, porque tinha uma cena que aparecia só com uma flor assim, amarrada na peroura, quer dizer, pelado com uma flor amarrada, e todo mundo dando risada. Quando eu apareci com aquela figurina, todo mundo morreu da risada dentro onde a gente estava filmando. Aí eu assim, agora Paulo, você tem que ficar de quatro no chão assim pra cá, assim. E eu olhei, a câmera estava lá. Eu falei assim, peraí. O câmera é um cara distintíssimo, Lauro Escorel, genro do Antônio Cândido, membro do Partido dos Trabalhadores. Eu sou Lauro Escorel, todos os servos, Lauro, veja o que você está mostrando aí, porque essa posição é indefensável, né? Então, sabe o que é? É igual a qualquer lugar, entende? Só que, por exemplo, o consultório, a secretária do médico não tem alguém que fala assim, agora veja o médico aqui. Não tem isso, na televisão tem, né? Eu estou fazendo teatro agora e tem uma cena grave com uma parceira minha no teatro, na peça que eu estou fazendo agora. A gente tem uma cena que a gente se abraça e se beija e tal. E a gente faz educadamente todo dia essa cena, assim. Educadamente. Mas, às vezes, não especificamente na cena que a gente se abraça e se beija, mas algumas cenas em que eu fico olhando para ela e eu estou solteiro, né? Então, eu fico meio encantado por ela, assim, mas ela está casada, né? Como diretor da peça. Aí eu fico olhando assim, eu fico meio encantado. Mas isso não quer dizer que você vai levar alguma coisa adiante, gente. A gente é racional até um bom ponto, né? Então, tem sempre o ser humano, ele não faz tudo o que ele quer fazer, né? Então, você vai calculando as suas ações e reações. Mas esse assunto é interessante. Agora, hoje, nas novelas para a moçadinha, mais jovens, então tem aqueles beijos que eles fazem questão de mostrar bem de lado e fazem questão de dar uma separada e ficar um espaço para parecer língua indo e voltando, né? Para mostrar que o negócio é sério. Eu não sei, eu acho que o que você mostra às vezes é muito menos interessante do que você sugere, né? Do que é sugerido. Mas essa é uma questão que se discute muito. Tem muita gente que fica grilado, que é uma parte difícil do trabalho de fazer isso. Não é fácil, é difícil porque é grave, porque mexe com os sentimentos das pessoas, né? Eu respondi? Então, não esclarece nada, mas assim, é isso. É isso, às vezes está rolando, às vezes não está rolando, às vezes até gostariam que rolasse, mas não rolou, às vezes o diretor gostaria que rolasse, mas não rolou, às vezes, enfim. Eu tinha um amigo meu que ele comia muita cebola na hora de fazer. A Sônia Braga que reclamava do Pereio, porque você, Pereio, pô, você come uma cebola antes de vir me dar uns beijos, pô. Mas, veja bem, isso tudo vai ficando muito natural para o ator, porque lá na escola de teatro, quando eu fui para fazer a escola de arte dramática em São Paulo, eu fui junto com a Eliane, eu era casado com a Eliane, nós fomos casados 25 anos. E nós éramos dois jovens atores saindo de Sorocaba e indo para a escola de arte dramática em São Paulo, namorados, né? E a gente falava assim, em São Paulo, né? E as pessoas na escola, era a escola de arte dramática antes da AIDS, né? Nos anos 71, 72, todo mundo se beijava, e beijo no rosto pra gente era uma coisa assim, mas nós vamos beijar as outras pessoas no rosto? Era uma questão para mim e para Eliane. Se a gente ia dar dois beijinhos assim, a gente achava isso já muito. Hoje as pessoas, homem beija com homem, eu não gosto disso não. Tem alguns amigos que são mais evoluídos que eu, e vem assim, na hora de beijar, vem assim, eu viro, ela acerta aqui, já não gosto aqui. Mas tem uns carinhas, você sabe quem eu estou falando, não sabe? Tem alguns caras que não querem beijar na boca, eu gosto de beijar na boca.
de homem, nem de mulher, é estranho. É beijo no rosto e tal, e depois só depois de adiantar um pouco os assuntos. A palestra, desculpa, prefeito. Queria saber de você, assim, se tem um pouquinho de Ed Morte em você, sobre aquele jeito malandro dele, e se você gosta desse personagem que ficou em você, querendo ou não, esse personagem, pelo menos pra mim, pra algumas pessoas que eu conheço, Ed Morte é Paulo Betti. Bom, ficou honrado porque é uma história bacana, engraçada, né? Acho que no Ed Morte eu imitei muito o Chiquinho. Eu imitei o Chiquinho, porque a gente vai fazendo um baú, assim, quando você vai envelhecendo, né, você vai fazendo um baú de emoções, de reações, você vai guardando uma série de coisas que de repente aparecem sem que você se dê conta, né? E o Chiquinho morou na minha casa há 1 ano, eu fiquei muito amigo, eu tinha muita admiração por ele, eu dirigi ele no Amigo da Onça, uma peça de teatro. E quando eu fiz Ed Morte, eu imitei muito o Chiquinho. Às vezes, e como ele já morreu, às vezes eu sinto que eu estou fazendo o Chiquinho. Se eu fizer o Chiquinho aqui algumas vezes, eu vou fazer sucesso. Então, quando parece que eu me aproprio de algumas coisas do Chiquinho que já se foi. E às vezes eu vejo um pouco o Adilson Barros também, que também já morreu, assim, às vezes eu faço um pouco ele. Chiquinho, por exemplo, assim, estou falando muito de mim, às vezes numa reunião assim com um grupo de amigos, assim, desculpe, estou falando muito de mim, hein? Desculpe, estou monopolizando demais, hein? Fale-me um pouco de vocês, o que vocês acham de mim? Ele sempre tinha umas piadas assim. O Chiquinho apresentava aquele programa Bambalalão. Ele era o professor Poropopó, o que já era uma coisa o que veio a ser a desgraça dele, né? Essa história do Poropopó, né? Porque o Chiquinho começou a se drogar um pouco e tal, né? E ele tinha esse personagem, o professor Poropopó. Era uma brincadeira, um programa infantil, mas obviamente tinha um duplo sentido, né? E ele também tinha o Bambaleão, aquele leãozinho que falava, era ele. Ele era um músico excepcional, tocava aqueles Regina, naqueles Saudades do Brasil, no grupo do César Camargo Mariano, um cara bastante legal. Eu imitava muito o Chiquinho. Ele ligava para um amigo meu assim, Rafinha, quanto te devo? 8, Chiquinho. Vamos inteirar 10. Vamos inteirar 10. De repente mais 2 emprestados. Aí quando a gente fez a peça O Amigo da Onça, nós tínhamos um sistema de distribuição, o Serginho Mamberti fazia também. Sérgio Mamberti, André Beltrão, Eliane Giardini, Cristina Pereira, era um elenco fabuloso, Antônio Graça. Cada um de nós eu tinha uma função, porque eu era o produtor também, além de diretor, todos tinham funções, o Chiquinho só fazia o papel do Amigo da Onça. Só que o papel do Amigo da Onça era a melhor coisa da peça. E era um estrondo. E um pouco antes de estrear, nós fizemos a distribuição das cotas de participação da bilheteria, de percentual. Mas por que eu tenho só 5, Paulinho? E você tem 7? Por que Serginho tem 7 e eu tenho 5? Você, Chiquinho, porque o Serginho fez o Pestap, ele faz a adaptação, e eu sou produtor, eu faço a minha empresa que produz, e você não faz nada. Como eu não faço nada? Mas você não... Eu trago alegria, trago esperança, isso não tem preço. Realmente era... Se fosse... Ele tinha que ganhar 15 e a gente ganhar menos, porque ele era um show de bola na peça. Desculpa, mas por que eu falei disso? Não sei. Por causa do negócio de ator e tal. A gente vai incorporando os outros amigos, né? As restaurações, como tudo na vida, depende de política, poder, é tudo assim, né? Quer dizer, quem tem uma casa bacana e conserva a sua casa é porque pode conservar, quem não pode é a casa ruim. Assim algumas famílias conseguem manter as obras de seus pais, né? Por exemplo, a filha do Joaquim Pedro está restaurando toda a obra do pai, conseguiu que a Petrobras apoiasse. Outro consegue que uma grande empresa apoie para restaurar a sua obra. O maior filme brasileiro, por exemplo, o
Limite é considerado o maior filme brasileiro de todos os tempos. Ele nunca foi lançado, né? Ele nunca foi lançado comercialmente. E é considerado o mais genial filme brasileiro já feito. Não tem cópia em DVD, por exemplo, né? Tem só em VHS. Então, tudo depende de... Mas tem muito filme sendo restaurado. A obra inteira de algumas pessoas sendo restaurada, isso vai acontecendo. Quanto à distribuição das verbas, eu já briguei, por exemplo, com a Ancine num edital passado, porque achei que não tinham sido justos. Mas eu acho que os critérios são... porque havia uma política dentro dos critérios do nosso partido, de contemplar o sucesso financeiro. Então, assim, conta muito ponto um produtor que tenha feito um grande sucesso anterior. Quer dizer, se você fez se eu fiz o Cafundó e fiz 70 mil espectadores, eu vou perder para o Daniel Filho, que fez o Onde Está Você 2. E eu tenho certeza que o Cafundó é mais importante. Eu não quero discutir isso, mas eu tenho certeza que o Cafundó é mais importante que Onde Está Você 2. Não é questão de ter 70 mil ou 5 milhões que vão contar. Porque lá na frente, daqui a 10 anos, o Cafundó vai ser mais importante, porque é mais relevante, porque é uma história mais relevante do que a outra. Não depende da época né, as pessoas quiseram dar umas risadas, tudo bem, mas aquele é mais importante. Mas eu acho que sim, que a princípio, você sabe que todos os editais, a minha tendência, eu sou um pouco de boa fé, minha tendência é acreditar. Eu julguei, eu fui 2 vezes comissão julgadora. Acho que eu fui umas 5 vezes comissão julgadora. Uma vez num festival eu fui júri. Eu não quero mais ser, é uma posição desgraçada julgar os outros. Depois eu fui júri uma vez de projetos culturais da Secretaria do Município do Rio de Janeiro. Depois eu fui júri não sei o quê, de um concurso da Argentina. Todas as vezes que eu fui júri, eu fui honesto, eu tentei ser honesto. Eu falei assim, eu acredito que esse aqui é o melhor, esse aqui é o segundo, esse é o terceiro. Eu não tenho certeza, mas eu apostei e fui honesto. Não foi porque eu queria favorecer este ou aquele. Eu achei que aqueles projetos eram... E eu acho que é assim, geralmente, quando as pessoas julgam um projeto. Às vezes deve ter algumas coisas também desonestas no meio, mas eu tenho certeza. Teve um edital há um ano atrás, na Cine, para longa-metragem. E eu tinha um projeto que eu sou sócio desse projeto, que estava lá pedindo 500 mil reais. É um longa-metragem chamado Garibaldi, que já foi 70% dele rodado inteiro lá no Paraná, em Santa Catarina, e agora faltava 30% para encerrar. Nós entramos pedindo 500 mil para ele ser concluído. Tinha 10 milhões de reais para serem distribuídos, nós estávamos pedindo 500 mil. Chegou num funil de 9 projetos. Esses 9 projetos foram chamados no Rio de Janeiro para fazer a exposição dos projetos de frente lá, pessoalmente. Tinha 9 projetos e 10 milhões de reais para serem dados para esses 9 projetos. Esse meu sócio de Curitiba, veio ele e a mulher dele, tomaram um avião, se hospedaram num hotel no Rio, e no outro estavam marcados às 10 horas da manhã e me chamaram para ir testemunhar a exposição pública do projeto. E eles fizeram a exposição pública do projeto e tal. Bom, resultado final: 8 projetos ganharam os 10 milhões, sendo que 2 projetos de um mesmo produtor levaram 5 milhões. Então tinha 10, deram 5 milhões para um mesmo produtor, com 2 projetos, e não deram os 500 mil para ele encerrar o filme dele. Esses outros projetos estavam no papel, não tinham sido ainda filmados. O dele, aí me revoltei e tal, briguei com o pessoal. Aí, bom, e aí? Aí eu quero ver se esses 2 projetos no futuro, esses 2 projetos que ganharam, porque os produtores tinham tido sucesso, um deles chama-se Sex Delícia, que vai ser um filme sobre lojas que vendem produtos de sex shop. Vamos ver se eles vão fazer sucesso e vão cumprir a lei. Mas eu acho que é um filme sobre o Garibaldi, o herói italiano, é um filme chato. Eu não sei que conclusão que eles chegaram, que não vai fazer sucesso o Garibaldi. Mas enfim.
Mas eu acho que geralmente as pessoas se estabelecem critérios que podem ser até equivocados, mas acho que geralmente tem uma honestidade no julgamento de seleções, critérios. Culpar, parece decorar, né? É como decorar texto, né? Todo mundo fica muito impressionado quando vai assistir uma peça de teatro e vê um ator falando todo aquele texto de cor. Mas como? Como que você fala tudo aquilo? Como decora? Né? É que nem decorar poesia. Quem já decorou uma poesia na escola sabe como que é. Você tem que decorar o primeiro verso, primeira linha ali, né? As armas e os barões assinalados. Você decorou as armas e os barões assinalados. Aí você vai, que da ocidental praia lusitana, que da ocidental praia lusitana, por mares nada andando. Então você vai, decora uma, depois decora outra, fala a primeira e fala a segunda, depois decora a terceira, fala a primeira, segunda, terceira, fala a quarta. Pô, é um trabalho danado. É que nem a avó da gente quando faz aquelas coxas de retalho, ou então tricô. Quando você vê aquilo pronto, você cai e pô, que gênio! Nossa, como que a senhora fez? Fez assim, ó. Depois quando vem impressiona todo mundo, né? Eu acho que é assim, então como é que é decorar? Decorar é trabalho. A profissão do ator também fala isso que eu estava dizendo, é 95% de transpiração e 5% de inspiração, né? Quer dizer, você tem que transpirar muito, tem que estudar muito, tem que decorar. Depois daí todo mundo fica impressionado. É que nem uma bailarina, você vê ela fazendo, parece tudo fácil, mas vai ver o pé dela, os calos e as dificuldades que tem, né? E a decupagem também é um pouco isso, né? Quer dizer, ele está falando de assim, que você pega um filme, né? Primeiro, o roteiro já vem dividido por cenas. Cena 1. Amanhecer na roça, não sei o que, os galos cantam, a galinha, não sei o que, está ciscando e tal, o sol vai se pôr. Essa é cena 1. Aí, cena 2. Aparece o burrinho com o cavalo e seu Jeca, o Mazzaropi, vem vindo para passar, apoia o burrinho na porta de casa e entra. É a cena 2 do filme. Aí o que é a decupagem da cena 1 e da cena 2? A decupagem o diretor pode falar assim, vai ter só um plano, quer dizer, só a câmera mostrando um geral e o sol vai estar lá, a gente vai acordar bem cedo, vai pegar uma posição, a casa vai estar aqui, a gente vai botar a câmera aqui, vai aparecer o sol naquele canto e aquele vai ser o amanhecer. Vai ser um plano só, agora, isso você pode fazer assim, mas você pode fazer a cena 1 fazendo esse plano, depois fazendo um plano mais embaixo para pegar a galinha andando, assim que você acha bonito o movimento da galinha andando, você quer fazer aquilo, ela ciscando, e ela tomando água, ela comendo milho. Então já cada um desses planos é a decupagem, quer dizer, você vai cortar em pedacinhos. Um pedaço é a cena, um outro pedacinho é cada uma dessas coisas. Se tiver um diálogo, uma cena de diálogo, então a decupagem é isso. Você vai botar a câmera, o diretor precisa saber, então eu vou botar a câmera aqui, vou pegar os dois falando assim. Depois eu vou pegar a câmera aqui, vou botar desse lado aqui, para pegar aquele lá falando aqui, e depois eu pego desse lado e pego esse aqui falando aqui, a coisa mais normal que existe. E depois eu monto isso tudo. Ou então eu vou pegar assim, vou fazer assim, a câmera vai passando assim, pega ele falando, depois vem aqui, pega aquele falando, depois vai lá para trás, pega ali, tem um carrinho que faz assim. Então a decupagem é mais ou menos isso, não é? Que é como você vai cortando cena para você montar. Você pode querer fazer tudo de uma vez só, pode querer fazer em pedacinhos. E aí tem você faz a decupagem geralmente junto um pouco com o diretor de fotografia. E no cinema tem umas coisas, no cinema, no audiovisual em geral, tem uma coisa assim, né? O eixo da câmera, que é a grande discussão que derruba todo mundo, é o eixo da câmera. Bom, Tieta foi um momento muito interessante, né? Foi 89, né? Eu fiz a novela junto com a campanha do Lula, né? Que foi uma campanha empolgante naquele momento, né? Eu tinha um personagem muito popular que falava nos trinques. De vez em quando eu ouço algumas pessoas falando aí dos trinques e tal, que era o Timóteo. E ele tinha diversos bordões e eu imitava minha avó às vezes, porque ele falava errado.
Minha avó falava portuculoso, em vez de falar tuberculoso, porque ela não falava direito nem italiano nem português, nunca aprendeu. Então ela falava assim, que ele é um portuculoso. E ele era um personagem que queria vir para São Paulo, né, que morava na Bahia, queria vir para São Paulo. Ele era um personagem muito rico, e eu fiz a novela junto com a campanha do Lula. E eu tinha uma participação enorme na campanha, ajudei um pouco a liderar ali um grupo de artistas que fizemos aquele Lula lá, aquele grande coral que nós fizemos e tal, eu estava bem envolvido ali e tal. E foi um momento especial, realmente. E fiz muitas novelas, muitos filmes aí e tal. E no momento eu estou fazendo... eu estou contratado da TV Globo, mas eu tenho feito poucas coisas, assim, ultimamente. Não sei, tem me escalado pouco. Então eu estou aproveitando para fazer, enquanto estou com essa situação privilegiada de estar recebendo e tal, eu tenho a Casa da Gávea lá no Rio de Janeiro, que já tem 20 anos já. A gente é uma casa no Baixo Gávea que um grupo de artistas nós pegamos e fizemos um centro cultural. A gente sustenta lá a Casa da Gávea já há 20 anos. Tem um ciclo de leituras dramáticas que já é clássico, já faz 20 anos que toda segunda-feira uma peça inédita ou um clássico é lido por artistas, assim, Cuoco, Marília Pêra. De graça, o público vai lá para ver essas leituras, né? Então a Casa da Gávea está firme. Acabamos de produzir uma peça que, se a gente puder viajar, se a gente vier para São Paulo, provavelmente a gente tira aqui para Suzano, que é A Tartaruga de Darwin, com a Cristina Pereira, eu, Rafael Pons e a Vera Fajardo, uma peça muito bonita que fala sobre o processo da evolução da espécie através de uma tartaruga que evolui para uma mulher. Ela vira uma velha de 200 anos. E ela tem um problema, ela quer voltar para as Ilhas Galápagos, de onde o Darwin pegou ela e levou para a Inglaterra. E ela evoluiu pela necessidade, porque a evolução das espécies se faz pela competição. E ela tinha medo de morrer, então ela quase morreu no bombardeio de Guernica. É uma história muito bacana, não é uma peça infantil, não. É uma peça que pode ser vista a partir de uns 14 anos, que acho que vai se interessar, que fala sobre a história da humanidade do ponto de vista dessa tartaruga. Fora isso, também essa peça está montada, está em pé. Eu dirijo e atuo, e com a Cristina, e com a Vera e com o Rafa. E fora isso, estou numa peça do Domingos de Oliveira, chama-se Do Fundo do Lago Escuro, que está em cartaz no Teatro das Artes, no Rio de Janeiro. E é um texto muito bonito. O Domingos faz uma peça autobiográfica dele. E eu faço o papel do pai dele, e ele faz o papel da avó dele. É muito curioso. Ele está em cena fazendo o papel de sua própria avó, e eu faço o papel do pai dele, e tem ele menino também. É muito bonito. Chama-se Do Fundo do Lago Escuro. Isso é uma peça um pouco mais difícil de viajar, porque tem um cenário grande, com 3 planos e tal. E estou com alguns projetos de cinema. E eu gostei de ter feito o Cafundó. Na realidade, o Cafundó foi um filme meio missão. Foi um filme missionário, digamos assim. Eu tinha que fazer, porque acho que o João de Camargo ele falou, esse cara vai fazer. E eu fiz o filme. Agora eu quero fazer alguns filmes mais divertidos e leves, que vou fazer um sobre a música popular brasileira, chama-se A Canção Brasileira, que é baseado numa opereta de 1930. Eu fiz essa opereta dirigindo no teatro. Ficou muito bacana, que é uma opereta que conta a história do nascimento do samba e da canção. Tem personagens, todos os personagens são instrumentos musicais, ou gêneros, ou ritmos. Tem o fado, a valsa, o bumbo, a mãe cuíca, o moleque tamborim, o samba, a canção, o chachachá, a Madame Charleston. É uma história toda de amor e de romance, mas todos os personagens são instrumentos ou ritmos. Tem a cuíca, tem o choro, que é o violão, o cavaquinho e a flauta, que são personagens. E esse talvez seja o meu próximo filme, dependendo do resultado de alguns editais aí, que eu espero que sejam honestos e bem corretos e que achem o meu filme melhor que o dos outros. Mas aqui não é, né? Tem mais de 100 filmes lá, sempre concorrendo. Então eu estou com esse e mais um outro filme também participando de editais, que é um sobre uma adaptação mais simples, A Fera na Selva, que é uma história do Henry James,
que fiz uma adaptação para o Brasil. São duas pessoas que não sabem que se amam, um homem e uma mulher, e ele tem o sentimento que ele está preparado para um acontecimento extraordinário que vai acontecer na vida dele, e ele não percebe que é o amor dele por aquela mulher. E ele acaba morrendo sem perceber, ela acaba morrendo e ele só percebe no fim da vida que a grande história dele, da vida dele, era aquela história e ele achou que era pouco. Acho que é um sentimento que a gente tem, o ser humano, né, que tem algo especial. Então, assim, eu queria mais uma vez agradecer, cumprimentá-los e agradecer, desculpar porque eu falei demais, mas eu acho que era um pouco essa a minha tarefa aqui, a minha função. E cumprimentar o belo teatro que vocês têm aqui. Olha, dá para fazer qualquer peça aqui, com esse rodimento, com essa boca de cena, tá bonito aqui. E é só criar um costume, né? Porque para vir com peças sempre mais um caminhão, às vezes para buscar um cenário, você sabe quais são os truques, né? Aí uma bilheteria aqui, eu acho que vai, né? Cobrando R$30, talvez, não? É muito caro? Aí já fica... teatro é difícil, né? Porque o público brasileiro é doido, porque as pessoas vão para Miami, para Nova York, né? Assim, pessoas de alta classe social, e paguei $100 para ver o Fantasma da Ópera. Fico contente, quase R$200. Né? Mas é que o teatro hoje no Brasil ficou nesse passe, né? Se a gente cobrar... no Rio de Janeiro estou cobrando 70 hoje, mas tem que dar meia, já é 35. A maioria das pessoas tem meia, mais de 60 anos também tem. Então começou a ficar difícil, né? Mas teatro é um pouquinho mais caro mesmo. Mas a gente pode trazer em outro... vamos dar um jeito de trazer. Eu acho que a Tartaruga vale a pena, vocês vão gostar. Nós entramos no edital da Eletrobras para viagem. Se a gente conseguir, daí a gente inclui Suzano na excursão, daí a gente faz outro bate-papo depois da peça. A Cristina Pereira gosta de falar também pra caramba. É gostoso o bate-papo, né? Boa noite, muito obrigado.